Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Queridos, vamos continuar com o nosso conteúdo e nós estávamos falando anteriormente sobre a questão da morfologia, sobre as classes de palavras e começamos conceituando o substantivo e classificando, especificando os tipos de substantivos que nós temos, certo? E hoje nós vamos continuar a questão do substantivo, mas nós vamos trabalhar especificamente com a questão da flexão, tá? Flexão do substantivo. Quando eu falo em flexão do substantivo, gente, eu vou lembrar que o substantivo, ele se flexiona quanto ao gênero, quanto ao número e quanto ao grau, tá? Quando eu falo em gênero, eu quero saber se a palavra vai ficar no masculino ou no feminino. E aí, tratando-se de substantivo, eu vou dividir, eu vou classificar quanto ao gênero. Como assim? Esse substantivo ele pode ser, quanto ao gênero, biforme. E o que significa biforme? Bi vem de dois, né? Que eu tenho uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Então, menino, menina, tá? Eu tenho uma forma tanto para o gênero feminino quanto para o gênero masculino. Então, eu vou chamar de biforme. Eu tenho também a forma comum de dois gêneros. Como assim? O que vai ser a comum de dois gêneros? Eu tenho uma forma só, é um substantivo só que eu vou usar para os dois gêneros, mas eu vou usar determinantes que vão especificar se pertence ao gênero masculino ou ao gênero feminino. Exemplo, a palavra estudante. Eu vou falar o estudante ou a estudante. O que vai especificar o gênero aí são os artigos, são os determinantes, tá? Então, eu posso usar artigos ou pronomes também, são os determinantes que vão especificar se o substantivo pertence ao gênero masculino ou ao gênero feminino, perdão. Sobrecomum. O sobrecomum eu não vou especificar. Eu tenho uma palavra só, um substantivo só para os dois gêneros. Então, o indivíduo. O indivíduo eu me refiro tanto ao gênero masculino quanto ao gênero feminino, certo? Os epicenos. Epicenos geralmente eu utilizo com animais, né? Porque eu vou usar a palavra macho e a palavra fêmea. Então, borboleta macho, borboleta fêmea. Então, eu vou lembrar que é um substantivo relacionado a gênero e vai ser um substantivo epiceno. E os heterônimos, eu vou me referir a opostos, palavras que são consideradas opostas, tá? Então, são chamadas de heterônimos. O que eu acabei de falar é a flexão do substantivo quanto ao gênero, tá certo? Quanto ao número, agora eu vou analisar o seguinte: se eu falo de número, eu vou me referir ao singular ou ao plural. Então, menino no singular, meninos no plural. E o primeiro exemplo é o caso mais comum de usar o plural, que é quando você acrescenta um S no final da palavra, né? Menino, meninos, menina, meninas. Então, você acrescentou só um S no final e colocou o substantivo no plural. Agora, existem substantivos que, quando terminam com R, por exemplo, o plural vai ser diferente. Eu vou acrescentar ES. Então, flor no singular, flores no plural. Palavras que terminam com L, geralmente eu acrescento IS no final. Então, papel, papéis, tá? Agora, observem aqui o substantivo lápis. Eu tenho lápis no singular e tenho lápis no plural. E como é que eu vou diferenciar se o substantivo está no plural ou no singular? Bem simples, pelos determinantes também, tanto artigos quanto pronomes, né? Se eu falo o lápis, os lápis, meu lápis, meus lápis, uns lápis. Então, o que vai determinar aí a questão do singular e do plural, o número, serão os determinantes, tá bom? Substantivos terminados em ão, eles confundem. Por quê? Porque eu posso fazer o plural de três formas diferentes. Eu posso usar ães, eu posso usar ões ou eu posso usar ãos. Então, geralmente é a parte do plural que mais gera dúvida, né? E assim, pão, por exemplo, no singular é pão, no plural vai ser pães. Mas eu tenho também a versão ancião, que tem três palavras diferentes no plural, e as três são aceitas pela gramática. Por exemplo, eu tenho anciãos, anciões e anciães.
Então, as 3 formas estão corretas. Vulcão, eu posso ter vulcãos e vulcões. Verão, eu posso ter verãos e verões. Anão, eu posso ter anãos e anões. Então, assim, por isso que às vezes alguns substantivos acabam confundindo. E aí a palavra cidadão, que é, na verdade, uma palavra que as pessoas têm uma certa dúvida ao colocar no plural. Cidadão só tem um plural e vai ser cidadãos, tá? E muita gente confunde. Muita gente coloca de forma equivocada. Quando o substantivo é um substantivo composto, ele ainda gera mais dúvida. Por quê? Porque você fica com dúvida se coloca os 2 elementos, se coloca apenas o primeiro, se coloca apenas o segundo, né? No caso de o arco-íris, você vai colocar, na verdade, o plural, formar a forma do plural como os arco-íris. E aí nós temos algumas regrinhas que são bem fáceis de lembrar. A primeira delas é que quando eu tenho 2 substantivos, o substantivo composto ele é formado por 2 substantivos, eu vou colocar no plural os 2. Tipo, banana, maçã. Eu vou colocar no plural as 2 palavras. Fica bananas, maçãs, tá? Quando eu tenho um substantivo composto, que ele é ligado por preposição, por exemplo, de, com, né? Eu vou apenas colocar no plural o primeiro elemento. Então, se eu falo assim, pão de ló, o plural vai ficar pães de ló, tá? Pé de moleque, vai ficar pés de moleque. Então, são regrinhas que são fáceis de você lembrar. Quando eu tenho também um substantivo composto, que o primeiro elemento é um verbo, eu não vou flexionar o verbo. Eu só flexiono o segundo elemento. Tipo, beija-flor. Vai ficar como no plural, beija-flores. Então, assim, dá para lembrar, dá para memorizar, dá para aprender direitinho, porque são fáceis de vocês relembrarem, tá bom? Por fim, eu vou ter a flexão de grau. E quando eu falo em grau, gente, eu quero saber se a palavra ela está no aumentativo ou no diminutivo, tá? Só que quando eu me refiro a grau, seja no aumentativo ou no diminutivo, eu posso ter 2 formas diferentes. Eu posso ter a forma analítica e posso ter a forma sintética. E como é que eu vou diferenciá-las? Bem simples. Na forma analítica, eu vou acrescentar um adjetivo. Então, assim, se eu quiser formar o grau aumentativo de livro, como é que vai ficar? Livro grande, livro imenso, livro gigantesco, porque eu vou acrescentar um adjetivo. Se eu quiser formar o diminutivo, fica como? Livro pequeno, livro minúsculo. Então, eu acrescento um adjetivo, tá? Já na forma sintética, eu vou acrescentar um sufixo. Então, o aumentativo de livro vai ficar livrão, livraço, porque eu vou acrescentar aí o aumentativo, ão, aço, né? Eu só acrescentei o sufixo, só isso, e formei o aumentativo. Se eu quero o diminutivo sintético de livro, eu faço o quê? A mesma coisa, só que agora eu vou acrescentar um sufixo que indique diminutivo. Então, livrinho, livreco, né? Eu pego o sufixo que indica que ele é do aumentativo ou que ele é do diminutivo. Essa vai ser a diferença. No grau analítico, eu uso um adjetivo. No grau sintético, eu uso apenas um sufixo para indicar se é aumentativo ou se é diminutivo. Tá certo? Aí fica fácil, né? Muito fácil de lembrar. Para finalizarmos, meus amores, eu quero que vocês façam as atividades relacionadas ao tema substantivo, tá bom? Serão 2. Vocês vão fazer da página 10 à página 12 e da página 15 à página 17. E as 2 questões discursivas das aulas 6 e 7, que todas abordarão a questão de substantivos. Façam as atividades e, por favor, mandem para o meu e-mail, tá? carlasoaresjc@hotmail.com. Mandem para o meu e-mail, porque eu vou esperar a resposta de vocês, tá? Um beijo, um abraço e até o próximo encontro. Fiquem com Deus.